a humanidade. Veja, não basta você ser feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus, conhecedor do... Ô pastor, quer fazer a pergunta? Só porque como eu tô com tempo limitado, aí você deixa vocês conversando tranquilo. Eu vou pedir a licença de sair um pouco da ciência versus fé, porque eu tenho algumas dúvidas, né? Eu tenho estudado bastante a Bíblia, e eu falo para as pessoas, já fazendo um disclaimer antes, da importância de se estudar a Bíblia, independente do que você acredita. Porque a Bíblia ela é complexa, ela é histórica, você vai entender não só a história, uma história, aliás, milenar, como você vai se desenvolver. E eu garanto que se você estudar, lógico que você deve estudar outras coisas, matemática, física, tal, etc, química é ótimo. Mas se você estudar a fundo só a Bíblia, eu te garanto que você vai ser mais inteligente que a média. Tá? Porque é um estudo complexo, é um estudo que você vai ter que ir atrás de outras coisas e me ajuda muito. E só que eu tenho algumas dúvidas, se o senhor, aproveitando do conhecimento do senhor, que é infinitamente maior que o meu. Tem uma parte da Bíblia, tem várias partes da Bíblia que eu fico pensando, né? Tem uma que eu peguei, Ezequiel 18:20, 18:20, que ela fala assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, se a gente não leva os pecados do pai, se o meu pai pecou e eu não levo os pecados do pai, por que a humanidade levou os pecados de Adão e Eva? Por que Jesus teve que vir para lavar esse pecado? Porque eu não cometi esse pecado. Nem tava lá. Primeiro que eu nem ia acreditar numa serpente, que eu não sou otário. De uma serpente me falar alguma coisa e eu ia acreditar nela. Então eu cometi esse pecado. Por que eu levei esse pecado? Nós temos que entender que todas as nossas decisões têm impactos que afetam a posteridade. Não é uma questão de transmissão de pecado. É uma questão de entender que tudo que nós fazemos impacta a posteridade. No caso de Adão, e o grande problema foi com Adão, porque para Adão foi dada a ordem: cultive e guarde o jardim. E essa ordem foi dada, e a orientação não coma do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. Mas Eva sabia disso também. Eva não havia nem sido criada. Não, mas depois Adão... Espera-se que Adão tenha comunicado. Comunicou, mas... Porque, pastor, a gente tem que falar que a culpa é da Eva. Uhum. Porque Eva, primeiro, ela que comeu a maçã. Aí ela ofereceu para Adão. Você concorda que qualquer homem no mundo aceitaria qualquer coisa oferecida por uma mulher pelada? Não tem como culpar esse homem. Esse homem ele é uma vítima. Esse homem é uma vítima. Ele não foi culpado. Não, tô brincando. E se fosse na China, né? Não teria acontecido. Teriam comido a cobra e já era. Pô, chegou uma mulher pelada e me oferece uma abóbora, eu aceito. Quanto mais uma maçã. Quanto mais uma maçã. O Adão é uma vítima. Mas não deve fazê-lo, né? Uma mulher pelada e oferecer algo que o levará à destruição, você tem que negar. Aliás, a orientação bíblica, sabe qual é? Você correr. A Bíblia manda você... pecado, né? Não, correr da mulher pelada, né? Mulher pelada? Depois do feminismo, tem que correr até dela vestida. Quanto mais... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que isso é uma questão interessante também. Depois nós voltaremos à questão que você trouxe. Mas o homem, quando uma mulher... Você sabe que o levará à destruição. Um homem casado, por exemplo, vem uma outra mulher e tenta seduzi-lo. Aí não tem discussão. Para o levar à traição. A orientação da Bíblia é fugir, não é enfrentar. Claro. Mas a Bíblia manda enfrentar Satanás, enfrentar todos os problemas do mundo. Mais fácil o Satanás. Você pode enfrentar Satanás. Pode enfrentar todos os problemas do mundo, mas quanto à questão da sedução da mulher, você deve fugir. Porque a Bíblia diz que você não suportará se você não fugir. Sim. Todo adultério começa com pequenas coisas. Uma carona que não deveria ser dada, uma resposta a uma mensagem que não deveria ser dada. Verdade. Começa gradativamente e o tempo vai passando, você vai sendo envolvido por isso. Sim. Então, desde o começo, você deve fugir disso. É a orientação da Bíblia. Ou seja, a Bíblia está falando que nós homens não temos culpa, que a sedução da mulher é inescapável. Mas aí você tem que escapar. Mas no começo. Você tem que lembrar já dessa... É porque o pecado ele não é apenas uma escolha. Ele exerce um poder.
Por isso que a Bíblia se refere ao pecado, a Bíblia começa sábia como escravo do pecado. Você só é escravo daquilo que exerce um poder sobre você. Sim. Então, cada vez que você cede ao pecado, fica mais difícil para você se libertar. Você consegue com a ajuda do Espírito Santo, mas não é fácil. Então, toda vida que você segue fica mais difícil para você se libertar. Então, você deve ter muito cuidado com o poder destrutivo do pecado. Certo? Mas no caso de Adão e Eva, eu tenho uma divergência no sentido de achar que cabia a Adão a responsabilidade sobre a família e sobre o jardim. A ordem foi dada a ele. Não deveria deixar Eva sozinha, conversando com o inimigo de nossas almas, já que a ele foi dada a missão de guardar o jardim. Em hebraico, o termo guardar traz o aspecto de fazer vigilância mesmo. Você tem que vigiar o jardim. Eva não havia nem sequer sido criada. Então, naquele momento em que Eva e depois Adão comem do fruto proibido, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que isso quer dizer? Em Gênesis 1:27, as Escrituras dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. A proposta da serpente é a humanidade. Veja, não basta você ser feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É trazer para si a fonte da moralidade. Então, a partir daí, a humanidade trouxe para si a fonte da moralidade. O que é a fonte da moralidade? Se você deseja, se você quer, se você acha bom, vá adiante e faça. Como pode ser errado algo que você deseja tanto? Como se os nossos desejos, quereres e vontades fossem suficientes para trazer para nós a característica de ser fonte da moralidade. É claro que quando a humanidade traz para si isso, toda a humanidade é atingida. As consequências são atingidas. Agora, assim como o pecado entra no mundo e a humanidade traz para si o elemento da fonte da moralidade, também Deus age e dá a possibilidade a todos aqueles que queiram que encontrem o paraíso e a vida eterna ao lado do Pai, entregando-se a Jesus Cristo. Jesus é o Deus que se torna homem para receber sobre si a maldição que cabia à humanidade. E aqui vai outra passagem da Bíblia que é extremamente relevante. O senhor falou da serpente, porque quando isso acontece, está em Gênesis capítulo 3, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Certo? Logo depois, Adão está lá, vendo isso. Adão deve ter olhado e ficado... E agora? Aí Deus olha para Adão. A maldição cai e Deus faz a maldição desviar e cair sobre a terra. Olha que interessante. Alguns acham que Deus fez a maldição cair sobre a terra porque o homem foi feito da terra. Mas os que dizem isso não se lembram que não é característica única do homem ter sido feito da terra. Porque os animais também foram feitos da terra. Está lá em Gênesis 2, capítulo 18, 19. Os animais foram feitos da terra. Mas por que Deus desvia a maldição? Porque mais à frente Deus vem em Jesus Cristo para receber sobre si, enquanto homem, a maldição que cabia à humanidade. É por isso que a Bíblia fala mais na frente que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Mas isso então é uma maldição, porque o pessoal fala do pecado original, que a gente tinha o pecado original. Então, na verdade, era uma maldição sobre o planeta, e não um pecado... Não, nós somos afastados da presença de Deus. O primeiro casal foi afastado da presença de Deus porque quis trazer para si a fonte da moralidade. E toda a descendência dele nasceu nessa situação. Assim como nós fazemos isso hoje. Mas não nascemos pecadores, então? Não, nascemos pecadores porque somos decorrentes dessas escolhas dos antepassados. Assim como, professor Léo, as suas decisões na vida, as minhas decisões na minha vida atingem de maneira veemente as respectivas famílias. Se o senhor decidir, por exemplo, seguir uma carreira tal, sua família será afetada. Claro. Se o senhor decidir se mudar para uma determinada cidade, um determinado país, a sua família é afetada. E a posteridade também.
a liberdade traz responsabilidade. É interessante que o comunismo hoje propõe um novo tipo de liberdade, a liberdade sem responsabilidade. Nunca se pensou nisso, a liberdade sem nenhuma responsabilidade. Se você é livre, engravidou, mata o bebê intrauterino. Isso é um novo proposta de liberdade, quando a liberdade traz a responsabilidade. Eu devo lhe dizer uma coisa que é importante, porque eu vi uma pessoa mandou para mim. Eu estou aberto a responder qualquer coisa, sem problema. Teve uma determinada situação que uma pessoa, em um bate-papo desse, tentou de maneira muito odiosa, muito radical, fazer questões sobre a Bíblia no sentido de atacando a Bíblia, que não é o nosso caso aqui nem de perto. Então, nesses casos, eu digo, porque alguém vai dizer, o tema é ciência e fé e eu estou disposto a conversar com vocês o que vocês quiserem, porque aqui é muito respeitoso o ambiente. Mas para o cristão, quando há uma conversa em que a pessoa ataca as escrituras, que diz assim, eu vou rasgar as escrituras, joga isso no lixo, que fala, o cristão não deve conversar com essa pessoa. Isso é uma determinação do livro de Tito, no capítulo 3, nos versos 9 e 10. O verso 10 do capítulo 3 de Tito diz claramente que você não deve debater com aquele homem faccioso. E faccioso, em grego, quer dizer herético, herege. Então, isso, eu só deixar isso claro, porque vão dizer que eu estou respondendo perguntas fora do tema, que eu não fiz em outra situação, porque eu estava conversando com uma pessoa que estava emocionalmente transtornada e agredindo ferozmente as escrituras, mas que não é o nosso caso. E eu tenho o maior prazer, sabendo, se eu souber, responder e dar minha colocação para quaisquer que forem as situações, tá? Perfeito. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quant Fury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.